Fazer um omelete de clara com tapioca. Que delícia. Aqui a gente tem 2 claras, então eu vou colocar aqui num potinho 2 claras. Nesse caso, por que a gente não colocou a gema, vamos dizer? Isso aí que é o nome, né, da pessoa fala crepioca. O nome clássico ele é só a tapioca com a clara. Tá. Mas muita gente tira a gema preocupado com a gordura do ovo, mas a gema tem aminoácidos essenciais. Então poderia ter. Seria mais completa uma alimentação, os nutrientes com a gema também. Então poderíamos colocar 2 claras e uma gema? Exatamente. Aí a gente acaba colocando as claras que você queria Tem para a ovo receita, aí, mais uma gema. Temos sim. Tem ovo? Temos então, sim, chefe. já que... Quer que eu faça uma também? Não, pode deixar comigo. O que eu quero dizer é o seguinte, já que pode ter, vamos dar a opção. Ó, quem quiser faz ela clarinha assim. Só clara e a clara. tapioca? Só clara. Então aqui a gente tem na receita, você que gosta de anotar, 2 claras de ovo. Aí a gente colocou meia xícara de tapioca hidratada. A gente pode colocar um pouquinho de sal. Põe um pouquinho de sal, fica mais gostoso. Eu costumo comer pela manhã uma crepioca. Toda manhã eu costumo fazer a minha própria crepioca e... Você gosta de pimenta? Gosto. A pimenta, os temperos a gente pode colocar. Pode usar os temperos. Tá. Um pouquinho de pimenta, O Lucas? sal que a Pode, gente sempre fica à tem que vontade. pensar nas 24 horas também para não exagerar no sal. Sim, sódio demais faz mal, porque a gente acaba causando danos na nossa saúde, né, doutor? A gente preconiza uma adição até de 2,8 a 3 gramas de sal por dia. Por isso que a gente tem que cuidar com detalhes. Por exemplo, coloca um sal aqui no café da manhã, aí põe sal muito além do que você já usou para temperar. Aí coloca um shoyu à noite, já está chegando, às vezes passou do limite. Então nós vamos falar sobre isso depois no shoyu. Aliás, ali a gente separou alguns itens porque, por exemplo, o arroz está caro, né? O arroz, por conta do preço, a gente está exportando bastante arroz, aí o preço do dólar aumentou, então o arroz está caro. Quais seriam as alternativas? Depois a gente pode pegar cada uma delas, fazer uma receita e tal. Perfeito. Então, Aqui a gente separou algumas, né? Hoje está muito caro, né, em relação ao que era. A gente tem que pensar em alternativas. Então, assim, nutricionalmente falando, as alternativas são outros carboidratos, que ele é do grupo dos carboidratos e carboidratos bons. A gente pode usar, por exemplo, uma batata doce, que é até mais barato do que o arroz. Sim. Então, a gente pode usar o inhame, a mandioca, que delícia. a própria batata salsa, ou que é a mandioquinha. Então, a gente pode usar alternativas para nessa fase que a gente está passando aí do arroz, está mais caro, né? Aqui a gente só adaptou 2 claras, aí a gente colocou meia xícara de tapioca hidratada que você faz, enfim, a própria tapioca, meia xícara, uma pitadinha de sal, não exagere no sal, e colocamos pimenta. Aí, o senhor falou que podia ter gema, uma gema, aí a gente pôs uma gema. O que não pode também é exagerar na gema, é isso? Não, então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Se a gente colocar água, a água é bom, mas se a gente tomar 8 litros de água por dia, vai chegar daqui 10, 20 dias, você está com uma hiponatremia, ou seja, até a água... Como chama o nome? Quando cai o sódio. Como chama daí? Hiponatremia. Hiponatremia. Se a gente perde o sódio na urina e faz o quê? Um edema cerebral. Então, até a água perigoso. em excesso não é bom, né? Excesso é 8, 9 litros por dia. Então, a gema é a mesma coisa. O ovo é bom? O ovo é excelente, é um alimento super completo. Agora, é normal a gente comer 10 ovos? Não. Então, assim, a gente faz o quê? Um equilíbrio. Se comer 2 até 4 ovos, tudo bem. Está dentro do equilíbrio. Ali agora não precisa comer 10 ovos, né? Como se aquilo fosse o melhor alimento do mundo. Uma dúzia de ovos. É. Aqui, ó, nesse caso, deixa eu dar um truque pro pessoal em casa. O que eu faço quando eu faço essa... Vamos dizer assim, aqui é um omelete com tapioca. Uma crepioca, né? Quase isso. Eu vou fazer uma crepioca, se você quiser depois. Eu faço um pouquinho diferente, porque você bate ela vigorosamente no liquidificador e tal. Eu vou rodando aqui até que ela pare. Esse truque é legal para você fazer em casa, porque daí ela vai ficar com a mesma espessura. Toda ela, ó. Então você vai rodando aqui, ó, numa panela com antiaderente. O que vai determinar o tamanho dela é o tamanho da sua panela, ó. Então você vai rodando aqui, ó. Aí, ó, até ela parar. Então a panela está aquecida, ó. Pronto, nesse ponto, assim, para ela ficar mais perfeitinha. Aí você volta aqui... Aprendi mais uma com o Edu hoje. E o fogo, sempre o fogo, imagina, sempre o fogo baixo, tá? Não precisa ser um fogo de baixo para médio, nunca mais alto o fogo aqui, porque senão ela... De médio para baixo, Luquinhas. Não, assim, nunca de médio para alto. Nunca de médio para alto, porque ela pode queimar o fundo e não ficar
bacana em cima. Essa opção com ovos, o ovo sempre tem, a clara tem bastante água, tudo, então é leve. Quem não quiser, por exemplo, comer ovos de manhã, a gente fez hoje 3 opções. Você pode voltar um outro dia, a gente pode ir falando sobre isso. Tem pessoas tal. que não gostam, né, de ovo. De ovo. Então, tem pessoas que têm alergia ao ovo. É muito raro, tá, Edu? Tá. Mas tem pessoas que não toleram o ovo. Aí você pode pensar sempre, eu falo que na primeira refeição é muito interessante você colocar uma proteína. Então, hoje a gente tem outras alternativas de proteína. Assim, de manhã, o que a gente pode colocar, é muito comum a gente ver no brasileiro, não só no brasileiro, mas é uma cultura até mundial, as pessoas usarem os embutidos. Sim. Presunto, Peito de peru. E o que a gente sabe que os embutidos é categoria 1, né? Categoria 1, ou seja, são alimentos que aumentam a chance de câncer. Então, a gente não usa os embutidos. Tá. Então, o que é a recomendação? Lembrando, né, sempre do equilíbrio. Vou pouquinho comer não faz embutido mal. todo dia? Não. Final de semana, eu fui no hotel, final de semana em casa, eu comi um peito de peru? Ok. Tudo bem. No aeroporto, atrasou o voo, comi um sanduíche de peito de peru? Ok. O que faz mal pra gente, o que a gente faz todo dia. É a rotina, É todo não dia. a exceção. Então, se todo dia você come isso, a gente evita. Então, pode usar o peito de peru, por exemplo, às vezes, é uma proteína? Pode. Mas qual outra alternativa? O ovo. Qual outra alternativa? Hoje existem vários iogurtes proteicos. Então, uma alternativa para quem não quer, às vezes, comer de manhã, às vezes, você tomar um iogurte, que hoje a maioria dos iogurtes são proteicos. Se você chegar no mercado hoje, antes tinha 1, 2 marcas, hoje todas as marcas têm. E é uma alternativa aí ao ovo comer um iogurte proteico. Ó, posso tirar a primeira aqui, então? Você que gosta de anotar as receitas, você pode fazer. O senhor gostaria dele aberto ou fechado? Eu acho que eu vou rechear com ricota, cottage. Então, depende do que você... Por exemplo, tem pessoas que gostam só de comer... isso aqui está bem equilibrado. Tem um carboidrato e tem uma proteína. Então, é um alimento já muito bom para o café da manhã. Eu Poderia ter costumo cottage? colocar um peito de peru. O senhor comentou agora, doutor, peito de peru, e eu costumo colocar. Agora, eu poderia trocar por alguma outra proteína que não seja do nível 1, né, da categoria 1 e que seja boa? Sim, por exemplo, você poderia colocar só o cottage, que ele é um Posso queijo pôr, que então? tem mais proteína. Você gosta do de que os outros. cottage? Adoro. E tem menos gordura, é uma alternativa boa. Não tem a mesma quantidade de proteína do que o peito de peru, mas é uma alternativa. E como já tem na fórmula, já tem a clara, que a clara basicamente ela é só proteína, você já está com um alimento super equilibrado. Você não precisa adicionar outra proteína. Ótimo, ok. Aí, por exemplo, se quiser um tomatinho, pode, uma salsinha, pode. Temperar. Aí, Renato, se você quiser pegar uns tomatinhos pra gente ter aqui, uns tomatinhos, deixa eu ver o que mais. Salsinha pode à vontade. Salsinha pode, tomate pode. Vamos fazer uma segunda opção, que é o omelete. Vou só Muitas mostrar vezes... o primeiro prato aqui que o Edu fez, ficou lindo, maravilhoso. Já voou os tomates aí. Mas é uma ótima opção, então misturar a tapioca com o ovo. Esse outro que a gente vai fazer agora, a gente não vai colocar a crepioca. Então nós vamos fazer com 2 ovos, então a gente pode bater aqui. E os 2 ovos a gente está usando aqui as 2 gemas. Como você falou, se não tiver o excesso de gema aqui, não tem problema. Né? Exatamente. Excelente. O que O Lucas já tá acontece? comendo ali, ó. Muitas vezes nos restaurantes ou muitas vezes você vai comer. Nossa, eu comi um omelete, estava sensacional, macio e tal. O que tem muitas vezes? O creme de leite homogeneizado e muitas vezes você não sabe. Você fala, nossa, mas o omelete lá é diferente. Esse é o cuidado que a gente tem que fazer em hotel. Geralmente em hotel a gente vê aqueles buffets que tem aquele creme de leite até para não ficar ressecando ali. E ele fica mais macio e tal. Uma alternativa é colocar um pouquinho mais de água aqui, para dar uma aerada. O ovo é um emulsionante natural. Aqui para 2, você pode colocar, você que gosta de colocar a medidinha certinho, uma colher de sopa. Basta. Aqui a gente pode colocar da mesma forma uma pitada de sal, uma pitadinha de sal, não exagerando o sal, e pimentinha podemos colocar também. Pode colocar pimenta. Então isso daqui seria uma opção para você que quer fazer um ovo, tal, tranquilo. E aqui eu vou colocar. Uma outra dica. Ou até quem está um diabético que está numa restrição que ele conta os carboidratos, né? É uma alternativa sem carboidrato. Pode também. Aqui, muita gente vai e taca azeite ou taca manteiga.
O que é melhor fazer aqui no caso? Com azeite, se for usar um pouquinho, né? Azeite, manteiga, margarina, qual a principal ou melhor gordura para se usar? O azeite e a manteiga é uma boa alternativa, Edu. Pouca. Pouco, sempre pouco, né? Não exagerar. Somente o que a gente tem que cuidar é na temperatura. Por exemplo, não deixar ali sair aquela fumaça branca que fica em alta temperatura. Sim. Então, às vezes, você coloca o azeite e já coloca o alimento para não ficar na temperatura muito alta. E uma coisa interessante, muitas vezes falam assim, os óleos eles ficam iguais quando aquecem e tal. Cada um tem uma resistência também, Sim. né? E, por exemplo, a manteiga, ela começa a queimar, o ponto de queima dela é muito mais baixo que o azeite ou que um óleo. O óleo passa de 200 graus, a manteiga 140, 135, 140 começa a queimar. A melhor alternativa seria você usar o azeite aqui nesse Alimentos caso. que vai esquentar muito o azeite, porque até 180 graus a gente pode aquecer ele sem perder as características. Ele não vira uma gordura do mal, ele perde alguns benefícios. Então, entendi. É muito comum a gente ouvir ainda no O pessoal consultório. generaliza muito, Isso, né? fala assim, olha, eu sei que se eu pegar o azeite e esquentar ele, ele vai virar uma gordura saturada. Não, não acontece isso. Né? Ele é uma gordura monoinsaturada. E essa gordura monoinsaturada, ela vai ser sempre monoinsaturada, mas ela perde um pouquinho das suas características, que é dos benefícios que ela tem, mas ela não transforma em uma outra gordura. Aí aqui, ó, a gente pode, por exemplo, podemos aqui colocar, por exemplo, ervas. Muitas vezes o pessoal fica em dúvida se pode, não pode. Tomatinho, podemos picar uns tomatinhos e colocar. O que quando a gente vai colocar prejudica? Então aqui nós estamos fazendo... Nada, Edu, esses temperos, tomatinho, Tempero pode. cebola, você pode colocar tudo. Para variar, porque senão se a pessoa vai comer o ovo todo dia, é ruim. Então aqui a gente pode variar com tomate, uma cebola. Você gosta de cebola, Lucas? Adoro. Só que o senhor já comeu aquele inteiro? Não, eu só comi um pedacinho e já dividi aqui com a equipe. Então eu tá. sempre divido com eles. Tá. Eu aprendi com você. Comer um pouquinho de cada pode, não pode comer muito de tudo. E uma outra coisa, sabe qual é a dica legal? Comer alguma coisa num dia, no outro... Por exemplo, você está equilibrado, você está no seu peso adequado. E às vezes você faz um dia que você exagera um pouco mais, é muito importante você sempre retomar a sua rotina. Então, no outro dia, olha, mesmo que tenha outras situações... Outras oportunidades, porque às né? vezes é normal, a gente pega um feriado quinta, sexta, sábado, domingo, você vai comer errado quinta, sexta, sábado, domingo, é um excesso de calorias. Então, comer errado no sábado, domingo vai fazer sua atividade física, vai se cuidar, come menos, tem que ter um equilíbrio. E isso é para a vida toda.